Mas eu queria falar um pouco da aplicabilidade dos postes no projeto. Assim, só para dar um resumo, como que eu conheci o Fábio e o Raul, né? Quando a gente faz o projeto, a gente tem que aplicar as NBRs de segurança, 15486 precisa estar aplicada em todos. E como vocês já mencionaram, tem a questão, né? Se o obstáculo pode ser tratado, modificado, removido, etc, etc. E uma coisa que, às vezes, por incrível que pareça, o pessoal não entende é que o suporte da placa é um obstáculo, ele é um gatilho de proteção. Muitas vezes o pessoal acha que é a placa, e não necessariamente. Pode ser o poste. E, claro, se eu tenho um elemento lá, eu tenho um talude, eu tenho uma árvore, eu tenho um dispositivo de drenagem, isso é um gatilho de proteção, independente. Mas a placa pode ser, por ela só, um gatilho. Então, quando a gente utiliza um dispositivo colapsível, o que eu estou economizando de defensa, o que eu estou economizando de dispositivo de segurança é enorme. E a quantidade de placas que a gente tem num projeto, falando de todas, né, desde as placas simples até as placas grandes, compostas de grande dimensão, praticamente eu teria que defender minha rodovia de fora a fora. Então é graças aos dispositivos colapsíveis que a gente não tem essa necessidade, né? A gente teria, assim, eu chuto que no mínimo o dobro de dispositivo de segurança se não fosse os postes colapsíveis. Porque aí a proteção realmente é feita só nos pontos onde existem outros gatilhos. A placa, praticamente, ela deixa de ser um gatilho. Então isso muda muito o projeto de EPS. E essa máxima de contenção, né, que tornar uma rodovia segura é fazer proteção e com contenção, ela não cabe, né? Ela não cabe no projeto. Se a gente olhar, eu sempre trago um exemplo, se a gente olhar um autódromo, onde os veículos andam na velocidade máxima que a gente conhece de Fórmula 1, você vai ver que ele não tem dispositivo de proteção, ele tem dispositivo de segurança, que são as zonas de segurança. De escape, né? É os escapes. Então, assim, se a gente olhar para aquilo onde acontece a maior velocidade dentro de uma mobilidade rodoviária ou do automobilismo, e as áreas não estão protegidas com defensa, não é cercamento do autódromo ou da pista, né? E se a gente está falando de projeto de segurança viária, tem que olhar para isso. Então, enquanto eu puder manter a minha zona de trabalho, minha zona livre maior, sem obstáculos, você vai garantir no seu projeto maior segurança para o usuário. E além disso, ainda tem pontos de uma rodovia, por exemplo, eu tenho uma ilha física, eu não vou ter dimensão para instalar um dispositivo de segurança. Então é um ponto que às vezes eu não teria nenhuma solução, eu não tenho o que fazer. E se eu não conseguir aplicar um EPS, eu tenho as restrições, né? Eu preciso de uma defensa com no mínimo 48 metros, eu preciso de uma barreira com no mínimo X metros, eu preciso colocar um terminal ali com um tamanho específico, só que eu tenho uma ilha de 2 metros, ou eu estou com um poste de iluminação na ponta de uma agulha, eu não tenho como proteger esse elemento. Então é nisso também que o dispositivo colapsível ele cai como uma luva, porque ele é a solução viável. Eu acho que a norma técnica ainda no Brasil, a 15486, ela é uma norma nova. Né? A gente está falando aí, não tem mais do que 15 anos de segurança viária. 9, né? Tem 9 anos. Então, não tem nem ideia. É uma criança ainda, né? Não chegou na adolescência. Então, assim, quando ela chegou, a aplicabilidade dela ficou um pouquinho confusa. Porque ao invés da gente proteger pontos de drenagem, talude crítico, começou só a se proteger placa. Porque tá fácil, né? Passou na rodovia, tem lá o aflorado grandão. Faz. E não é, na nossa opinião, né? Opiniões existem de todas as formas, mas na nossa opinião de técnico não é a melhor solução. Então, quando a gente dá essa possibilidade, por isso que eu falo em trabalhar em conjunto, né? A gente pega dois palitinhos, que é mais difícil do carro perder e acertar os dois palitinhos, né? Os postes, do que a trama de defensa, né? Se ele perder o controle. Se ao invés da gente proteger essa placa, a gente proteger lá o talude crítico, um sistema de drenagem, alguma coisa do tipo, então a gente está utilizando o recurso da melhor maneira possível. Então o que a gente vem fazendo no Brasil nos últimos anos é aprender a utilizar esses recursos que a gente tem na mão, né? Então acho que a grande contribuição que a Renova Urb trouxe para o mercado foi para a gente aumentar a segurança, né? E quando você você tem um sinistro num equipamento de contenção, os níveis, a severidade do acidente é muito maior do que num dispositivo de submissão.
Perfeito, Não tem verdade. então, você tem um sinistro de menor espectro do que numa contenção. Então, a contenção está lá porque quando ela não tiver, vai ter um negócio catastrófico. Né? Então, O cara vai morrer se não tiver um negócio lá, né? Perfeito. Então, acho que é essa maturidade que a gente vai chegando, né? Que ainda a gente não é adolescente, mas nós vamos chegar nessa maturidade geral. E o mundo inteiro também está aprendendo com isso. Né? Essas tecnologias estão aparecendo, a gente vem trabalhando, as empresas vêm trabalhando, o mercado é muito aquecido mundialmente. E o Brasil é referência hoje nesse sentido porque a nossa solução ela é acessível. Então hoje a gente pode dizer que o Brasil é um dos países que mais tem poste colapsível no mundo. Deixa eu até fazer uma pergunta que é meio... Porque antigamente o pessoal usava... Você falou de poste de madeira lá no começo, né? E antigamente o pessoal, não sei hoje, né? Mas o pessoal usava para sinalização poste de madeira. E aí, se você olhar na norma lá, o cara fala que se for um negócio menor que 10 centímetros de diâmetro lá, não é obstáculo. Só que se você bater no negócio de madeira, vai dar um estrago, né? Tem um monte de erro aí. Então, porque Isso é uma discussão longa. a norma, na verdade, ela fala de objetos na beira da rodovia até 10 centímetros de diâmetro para naturais e não artificiais. Então, né? aí o pessoal falou que é natural e madeira é natural, né? Não, ela já sofreu, já deixou de ser natural, Mas né, André? Ela já... Independente disso, 10 centímetros de diâmetro tem que ser um poste de 7. Né? Eu desconheço o poste de 7 na rodovia. Né? Outro erro de conceito é achar que, como ele é quebradiço, né, ou ele tem uma seção pequena, ele é seguro. Tá? Não, só é seguro depois de testado, qualquer dispositivo. Exatamente. E assim, para matar a discussão de cara, tem testagem de madeira feita pelo governo americano, junto com a Universidade do Texas. Isso foi feito na pandemia, é disponível, é público. Cara, foi feito agora, então, quer dizer, a gente usa um negócio... 2020, tem. Sim. E tá reprovado, tá? É? Então hoje o órgão máximo no americano reprova a madeira no uso na rodovia. Lá nos Estados Unidos eles usam alguns estados utilizam madeira. Tá? É uma madeira única, é um tipo de madeira única. É como se fosse um pau-balsa, ele é muito leve, né? E ele tem algumas características lá. Mas foi retestado no final de 2020. É um documento gigantesco, disponível na web. Quem quiser pesquisar, vai pesquisar. Vai ver que não é seguro. E o que a gente usa aqui não tem nada a ver com o que eles testaram lá, hein? Então, é um erro de avaliação, né? E uma economia não muito inteligente, porque a durabilidade da madeira ela é muito pequena. E você usa um sinal hoje muito caro, com películas muito sofisticadas, com garantia de 10 anos. E não dura 3, 4 um poste de madeira. Então, independente dele ser seguro ou não, tem a questão econômica. E é mais caro você ir até o local e instalar uma placa do que simplesmente comprar o dispositivo. Os postes são mais baratos do que a instalação, por causa de distância. Mariana, ainda olhando para projetos, né? Quando você fala de projeto, que é o que você trouxe aqui, se você falar de um projeto de segurança viária, não cabe madeira. Se você falar de um projeto de sinalização para uma via, até ainda vou falar para você que ele pode sustentar um sinal. Mas para um projeto de segurança viária, todos os elementos que estão lá, de acordo com o projeto, têm que ser testados e aprovados. E a madeira não tem certificação, como o Fábio acabou de falar. Então, assim, se a gente está falando de projeto de segurança viária, não há nem o que se discutir, André, na questão de madeira, entendeu? O que a gente está falando é assim, cara, a gente está falando de fazer um projeto onde você vai expor alguém. E como é que você faz isso sem testar? Não dá para ser... eu acho que é seguro. Não. Testou? Se ele não foi testado, ele não é seguro. Não dá para fazer um negócio simplesmente porque achamos. E não dá, na engenharia não cabe mais isso, né, André? Hoje a gente não tem mais espaço para achismo. A gente tem que estar aqui voltado para aquilo que é seguro de fato, que é aquilo que foi testado, para aquilo que é certificado, que tem origem, que você sabe qual é o destino daquilo depois. Lembrando que madeira, mesmo tratada, o destino dela depois, ela é tratada com arsênio. E onde você vai colocar isso depois?
Entendeu? Então, e no Brasil, onde as pessoas usam de forma inadequada todos os produtos, você pega lá na rodovia quando não usa mais a madeira ou na via, e aí o cara leva para casa e faz um churrasco com arsênio, né? Coisa Acende o mais fogo normal. lá. Entendeu? Então, assim, a gente tem que também, nós, como formadores de opinião, como pessoas que do segmento, a gente tem que dissipar a energia naquilo que vale a pena. Falar daquilo que hoje não cabe mais, eu acho que assim, a gente perde tempo e a oportunidade de trabalhar aquilo que a gente tem de melhor hoje, que é a tecnologia. Então, acho que vale pensar nisso também. Não, e eu acho legal que esse ponto que você está falando com relação ao projeto, dá para ver nesses últimos tempos que está tendo uma conscientização, inclusive dos órgãos, agências e tudo mais, porque a gente tem recebido aqui solicitações de substituição de suporte de madeira existente na rodovia. Então, elas estão abraçando essa ideia de que, o que eu tenho existente na rodovia, eu prefiro gastar e ter a certeza que eu tô com um elemento 100% seguro, mesmo que, sabe, às vezes a placa tá certa, não é esse o motivo, mas eu prefiro substituir e ter a certeza que meu elemento é seguro do que manter a madeira existente que não me daria custo lá. Então, assim, claro, é um processo, é lento, tem seu passo a passo, mas há anos atrás a gente não via. E hoje já tá vindo. Então, tá mudando. A tendência é judicializar tudo, né? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Assunto interessantíssimo. Siga a gente no canal aí. Valeu e até mais.